eu quero falar hoje de novo, para domingo que vem encerrar essa série, como ser uma pessoa extraordinária de novo. Gênesis capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, conta a história de José. Um jovem, filho de Jacó, o primeiro filho de Raquel. Ele nasceu por volta de 1700 a.C. E conforme a Bíblia, esse filho era o filho assim, queridinho do papai, queridinho de Jacó. Mas eu quero enfatizar na vida de José. Com 17 anos que ele tinha, ele veio de uma família que tinha uma estabilidade familiar muito forte. Jacó tinha 4 esposas simultaneamente: Raquel, Lia, Bia e Zilpa. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 37 que José, ele tinha o costume de falar para o seu pai o que os irmãos estavam fazendo. E isso porque José era um filho assim muito transparente. Ele contava para o seu pai: olha, pai, meus irmãos estão fazendo não coisas muito honestas, não coisas sinceras, eles não estão sendo transparentes com o Senhor. E isso causou uma grande rivalidade entre os irmãos. A prova disso que você lê todo o texto, você vai descobrir que eles venderam José. E então José, ele tinha tudo para ser um jovem, uma pessoa comum totalmente, diante da adversidade, diante das questões que ele viveu na família. Só que a Bíblia fala que José, ele superou tudo isso. Superou. Em menos de 13 anos, José, ele se tornou a pessoa mais importante. 13 anos. Então o que eu quero destacar aqui, independente o que você está passando, independente o que você viveu, independente de sua história talvez infeliz, talvez algumas coisas não deram certo há uns anos atrás, talvez não está dando certo hoje, eu quero dizer para você que Deus nos dá uma grande oportunidade de sermos pessoas extraordinárias. Na realidade, nossa formação, no nosso DNA espiritual, está lá. Somos vencedora. Somos pessoas extraordinárias. Somos pessoas que Deus acredita. Deus acredita em nós. Senão Deus não estaria insistindo, falando conosco. É isso que é maravilhoso, é isso que é algo assim, que eu quando leio e vejo Deus fazendo obra, digo: Senhor, como o Senhor acredita em nós. Deus acredita. E por sermos pessoas muito falhas, Deus escolheu a nós para fazer algo sobrenatural nessa terra. Escolheu a nós. Se Deus quisesse escolher alguém perfeito, Ele mandaria assim os seus anjos para fazer algumas coisas. Mas Ele escolheu a nós para fazermos algumas coisas. E é isso que eu quero falar nessa noite para você. E a pergunta que eu coloquei é dizendo: onde foi parar o jovem extraordinário de 17 anos? A Bíblia fala que ele foi parar num lar imoral, uma mulher imoral que tentou seduzi-lo. Então José teve muita adversidade, muitas. Então como José então chegou
aos 30 anos de idade como alguém extraordinário. Como chegou? E a história dele nos ensina algumas coisas. E a primeira palavra está em Gênesis 39:9. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Uma coisa importante, irmãos, para que a gente seja e continue sendo pessoas extraordinárias, é que a nossa escolha sempre deve ser de uma fidelidade a Deus. Esse texto aqui, José falando, ele diz assim, ó, como, pois, eu posso pecar contra meu Deus? Ele não escolheu não pecar por causa do pai, da mãe, da igreja, mas a questão de José, ele diz, como eu posso cometer esse tão grande mal? Como posso? De pecar contra o Senhor. A questão nossa, irmãos, é nós mantermos fidelidade a Deus, não às pessoas, mas fidelidade ao Senhor. Porque os indicadores da vida de José poderia dizer que ele poderia pecar. Mas quando a mulher de Potifar insistiu com ele diz essa frase tão linda, dizendo, como eu posso pecar contra o meu Deus? A escolha dele, irmãos, levou ele, o princípio, o levou a conquistar algo tremendo na época, por causa ele decidiu não pecar contra o Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente decide algumas coisas pelas outras pessoas, não é por Deus. A gente decide fazer algumas coisas porque a igreja é isso, mas a nossa decisão sempre será em manter fidelidade ao Senhor. Eu vou fazer isso pela fidelidade que eu tenho ao Senhor, de Ele para comigo. Eu não posso pecar, eu não posso fazer algumas coisas, não com medo de Deus, mas eu não posso fazer isso para envergonhar o meu Deus. Então, a minha escolha será sempre manter-me fiel a Deus. A Deus. Pastor, será que eu posso conseguir? José conseguiu. E se ele conseguiu, nós podemos conseguir. E aí nós entendemos porque Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. José foi um exemplo que isso funciona na vida, e funcionou na vida dele. Nós precisamos colocar os princípios em prática e resistir. E não se contaminar, irmãos, com a imoralidade do mundo. Buscai primeiro o reino de Deus. Esse é o primeiro passo, sim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas estão buscando muitas coisas que, biblicamente, incorretas, né? Pessoas buscando dinheiro, se dar bem, né? Se dar bem no trabalho e tantas outras coisas, mas esquecendo o reino de Deus.
Muito faz escolha absurda, mas não escolhe em fazer o reino de Deus expandir na terra. Então, buscai primeiro o reino de Deus e outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando a gente olha Hebreus capítulo 11, e ali relata homens que foram cerrados ao meio, foram açoitados, mortos, a fio da espada. E a palavra diz ainda que alguns deles não chegaram a ver a salvação ou a glória de Deus, mas eles morreram. Então a gente percebe que quando José diz essa frase, como eu posso pecar contra Deus? A fidelidade, irmãos, nos faz morrer por causa de Deus. A fidelidade de Deus nos faz renunciar todos os nossos desejos e sonhos para realizar a vontade de Deus. A fidelidade de Deus a Deus nos faz a nossa carne ser mortificada para que Deus possa viver dentro de nós. Fidelidade. E não é fidelidade aqui do dízimo da oferta. Porque dízimo da oferta, irmãos, é obediência. Não é algo que eu me proponho, que eu gosto de fazer, é obediência. O que José está dizendo aqui é algo muito mais profundo em termos de fidelidade. Em todas as áreas. Sempre estar na presença de Deus. Dá uma olhada aí no capítulo 39 de Gênesis. O versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. A fidelidade ao Senhor, irmãos, se você é fiel em Deus em todas as áreas, eu não preciso pedir prosperidade, o Senhor é comigo. A presença de Deus na nossa vida nos torna próspero, e tudo que a gente pega, toca, se torna próspero. Essa ideia aí da teologia da prosperidade, onde eu peço a Deus, peço a Deus, peço a Deus, negocio com Deus, isso não existe. Porque você pode até ser rico, mas sem a presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, é algo que nos torna próspero. Versículo 3 diz: vendo o seu Senhor que Deus era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. A pessoa que está na presença de Deus, tudo que ele pega, cresce. A pessoa, irmãos, que está na presença de Deus, na empresa onde ele está, cresce. Porque ele tem a presença de Deus. Presença de Deus. Versículo 21 diz: o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade, ele concebeu graça aos olhos do carcereiro. Versículo 23 diz: o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Eu e Helena, num período,
nós compramos uma empresa que estava falida, por isso que a pessoa vendeu para a gente. Nós sabemos disso. Em menos de um ano, nós adquirimos todos os equipamentos, tudo em um ano. Quando Deus é com a gente, irmãos, tudo que você toca prospera. Entende? Mas quando você não tem a presença de Deus, não adianta, não vai dar certo. Sabe por que tem muitas pessoas que dizimam e não conseguem muitas coisas? Porque eles somente dizimam, não contam com a presença próspera de Deus na vida delas. Quando a gente conta com a presença de Deus, irmãos, Deus abre a nossa mente. Tem tantas coisas que vai acontecer na BVA nesse ano ainda, que está acontecendo. Deus é bom. Deus ainda, em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, não sei se está aí, no slide, diz assim: quando saíres à batalha contra os seus inimigos, e vires cavalos, carros, exército mais poderoso do que o teu, não temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Quando eu conto com a presença abençoada de Deus, não estou nem aí, irmãos, para o inimigo. Não estou nem aí. O inimigo se levanta lá, a gente olha para ele e começa a rir, porque a gente vai passar por cima dele. Entende? A dificuldade se levanta, irmão, você sorri para ela, porque o nosso Deus está com a gente. Por isso que eu digo, estou muito animado. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Alguém que conta com a presença de Deus, esse versículo é para ela. E aí, para finalizar, irmãos, eu quero dizer assim: decida a qualquer preço nunca reclamar, murmurar de Deus. Nós não encontramos em nenhum desse capítulo, nenhum desse versículo, José murmurando e reclamando de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a murmuração não conduz à vitória. Não conduz. Pelo contrário, a murmuração nos deixa no deserto por 40 anos. E mesmo assim a gente não vai conseguir entrar no sonho de Deus, no projeto que Deus tem para a gente. Existe um demônio, irmãos, que esteve lá no Egito, que acompanhou o povo do Egito. E esse demônio se alimentou por 40 anos da murmuração. E pela murmuração eles ficaram cegos. Esse demônio tem o poder de fazer as pessoas ficarem cegas quando murmuram, porque aí param de ver o que Deus está fazendo. Então eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deus não se alega com alguém que fica murmurando, reclamando.
porque ele sabe que a murmuração não conduz à vitória. Então decida, como José decidiu, nunca murmurar. Decida, morda a língua, não fale, fique quieto, mas não murmure. Porque quando a gente murmura, irmãos, se você murmura do teu carro, ele vai quebrar todos os meses. Se você murmura da tua casa, vai complicar a coisa. Se você reclamar de algumas coisas, vai complicar ainda pior. O que eu devo fazer, pastor? Entra na presença de Deus. Fale com Ele. Porque Deus vai cobrir com a tua glória e vai falar com você. Aí deixará de ser murmuração e começará a ser uma conversa com Deus. Agora, quando eu murmuro pelos cantos, irmãos, complica a coisa. E eu quero encerrar deixando para você algumas promessas. Eu não vou ler todas, estão aí. Você pode anotar depois. Promessas ao extraordinário. E uma coisa importante: os princípios que nortearam a vida de José pode mudar a sua vida também. É só nós buscarmos o Senhor, exercermos a fidelidade ao Senhor e deixar que o Espírito Santo de Deus encha, transborde a nossa vida, encharque a nossa vida. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você pode até perder um dedo, um braço, uma perna, mas você vai continuar louvando ao Senhor, servindo ao Senhor. Promessa ao extraordinário. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, do qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. A quem vencer, farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também do nome, ou do novo nome. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Assim diz o Senhor. São promessas para a pessoa extraordinária. Que Deus nos abençoe poderosamente, e Deus continua sendo o nosso Deus. Cremos nisso.